Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Engraçado que no episódio anterior eu falei um pouco da minha voz, falei do tempo, né, que tinha esfriado. E aí hoje, uma semana depois, eu apareço com a voz totalmente rouca para poder gravar esse episódio de hoje. Eu acredito que ele vai ser um episódio menor, até porque eu estou me recuperando. Mas eu sei que a pergunta pode surgir, tipo, mas por que você decidiu gravar mesmo com a voz assim? Eu acredito que a gente tem que estar completo em todas as coisas que a gente faz. E se fosse para outra pessoa, eu estaria gravando. Se fosse para um chefe, alguma coisa do tipo, eu estaria fazendo, porque eu me conheço bem. Então, por que não me dedicar ao meu próprio podcast? Onde os meus ouvintes são sempre pessoas tão importantes, de mandarem mensagem, de se comunicarem comigo. Eu gosto das mensagens que eu recebo, eu gosto das trocas que eu recebo sobre todo episódio que vai pro ar. Também me enriquece um pouco mais emocionalmente e fisicamente fazer parte disso com vocês. E por mais que ele vá ser um pouco menor, não quer dizer que a entrega não será feita. Eu sempre tô deixando para pensar os temas dos episódios sem corromper muito o espaço, o tempo. Eu quero que as coisas a cada semana tragam um pouco de si e um pouco da vivência, um pouco da minha vida também. E como eu sempre cobro muito para que vocês sejam cabeças pensantes, eu gosto de tirar em cada canto um lado bom, de cada experiência um lado bom, de cada tropeço, de cada esquecimento, enfim, de cada coisa que acontece, uma ideia de coisas que eu possa trazer recortes bons para a vida. Sejam eles de aprendizado, sejam eles de rotina, coisas que a gente tem uma tendência absurda de deixar passar batido, como se não fosse nada demais, como se só fosse um dia difícil, uma chateação da gente. E hoje eu comecei a atender umas 8 horas da manhã. Logo cedo, meu primeiro paciente, eu já sabia que a minha voz não ia estar legal durante o dia inteiro, mas eu sabia que eu tinha uma agenda para cumprir até as 19 horas de hoje. E que às 20 horas eu entraria ao vivo para gravar mais um episódio. Então a minha voz, ela entra mentalmente num circuito de demanda. E aí, isso é mental mesmo. E aí alguém pode perguntar, né? Tipo, poxa, mas você não poderia cancelar a sua agenda? Gente, a verdade é que se eu trabalhasse CLT, eu ia ter que ir para um postinho de saúde, eu ia passar o dia nesse postinho para conseguir um atestado para justificar o dia que eu passei no postinho esperando. Ou eu teria que fazer um exame e eles mandariam eu trabalhar porque eu não tô doente, eu só tô rouca. Então eu estaria possivelmente no mundo corporativo de qualquer modo, doente ou não. Então a gente tem uma tendência a fazer uma entrega melhor quando é para os outros e quando é pra gente a gente tem uma resistência e eu não quero que isso atropele também. Não quero que isso seja uma verdade para minha vida. Acredito que todo esforço, todo sacrifício que seja para mim, ele vai acontecer de uma maneira muito melhor do que se fosse para uma empresa, enfim, coisas assim. E aí, quando eu tava indo pra farmácia, eu meio que me desconcentrei e saí andando. Fui andando. Na minha cabeça, a farmácia era mais perto de casa, não tão longe, mas mesmo assim eu continuei andando. E aí, quando eu cheguei na frente, eu comecei a ficar cansada. Eu falei, cara, eu tenho na minha cabeça que a farmácia é mais perto da minha casa, mas como eu ainda não a vi, eu vou continuar andando, né? Não estou tão cansada, vou andar mais um pouco. Deve ter uma farmácia mais à frente ali. E aí, enquanto eu andava em busca dessa farmácia, eu encontrei uma farmácia na esquina, um pouco mais à frente. Aí eu entrei nela, comprei os remédios que eu precisava para poder continuar trabalhando. E aí veio na minha cabeça um pensamento assim:
Se você não se concentra, você vai longe demais. E essa frase, ela entrou na minha cabeça como tipo, uau, esse vai ser o tema do podcast de hoje. Se você não se concentra, você vai longe demais. E aí, na hora que eu falei essa frase e que ela seria o tema do meu podcast, enquanto eu digitava ela no celular rapidamente, enquanto o meu cérebro a formulou, eu tentei escrevê-la para não esquecer, me passou um filme na cabeça. De todas as vezes que eu não me concentro e eu vou longe demais. Se eu não me concentro, eu levo afetos longe demais. Se eu não me concentro, eu posso levar amores longe demais. E o pior, se eu não me concentro, eu posso passar direto por alguma coisa que já era pra mim. Simplesmente porque eu acho que estava longe. Simplesmente porque eu acho que não estava perto. Simplesmente porque eu me distraí. E eu não sei quantas vezes na vida a gente faz isso. Quantas vezes você se distrai, achando que deveria estar mais perto e talvez está mais perto. Mas pela segurança de estar certo, de estar perto, você se distrai e continua indo para longe. Na esperança que não deveria ser tão fácil, na esperança que não deveria ser tão rápido. Você simplesmente se distrai. Se distrai porque tu acredita que o objetivo final vai acontecer de uma maneira mais prolongada. Na verdade, eu não sei quantos objetivos a gente corrompe. Só porque tá fácil. Então a gente simula uma dificuldade, um distanciamento. E eu também não sei quantas vezes você se distraiu quando você estava muito perto de alguma coisa que você queria. E é verdade, quando a gente não se concentra, a gente acaba indo longe demais. Em amores, em amizades, em empregos, em situações, em decisões. E aí eu passo por um emaranhado de pacientes que eu atendo todos os dias aqui no consultório online, exatamente fazendo o mesmo. Distrações gigantescas. Trabalho demais e nunca tive tempo para prestar atenção no meu relacionamento. Foco muito no meu relacionamento e distraio sobre coisas da minha vida. Foco demais na minha vida e me distraio de outras coisas importantes. Quantas e quantas vezes você não se concentra e você vai longe demais? Longe demais de onde você deveria estar chegando, longe demais de algo que já foi para você. É muito louco quando a gente coloca na ponta da caneta quantas distrações a gente já deve ter permitido. Achando que não, que a gente vai ter outra chance, que vai ser de outro jeito. E a gente simplesmente se distrai no meio do caminho. Achando que as coisas deveriam ser mais difíceis. Aí tá fácil e a gente se distrai. Aí tá perto e a gente se distrai. Será que as coisas não ficam mais longe, mais distantes, mais complicadas exatamente porque nós nos distraímos? E aí detalhe que na volta eu continuei andando, mas eu segui procurando o momento que eu me distraí. E gente, quando eu me dei conta, eu passei pela farmácia há muito tempo. A farmácia era tipo a uma quadra da minha casa e eu passei em frente dela e andei mais 5 quadras. Simplesmente porque eu decidi olhar para o celular. Eu me distraí de uma coisa que era importante para mim. E eu não consigo entender quantas vezes a gente faz isso na vida. Eu não consigo perceber ainda se foi só sobre passar direto pela farmácia que eu precisava comprar medicamentos. E eu não sei como você vai receber isso hoje na sua casa, nem na sua vida. Mas só por um instante eu queria que você se perguntasse: quantas distrações, quantas coisas eu não me concentro de verdade para fazer e eu acabo indo longe demais por falta de foco. E eu acabo seguindo viagem só porque eu não me concentrei.
uma horinha que você tá no ônibus para poder ir pro trabalho e você olha pro teu celular e perde teu ponto? Será que foram poucas vezes na vida que a gente perdeu esse ponto? Quantas vezes na vida a gente simplesmente deixou as coisas passarem porque a gente não sabia que a gente estava distraído, que a gente não estava concentrado? E eu sei, a gente precisa se distrair volta e meia para viver algumas coisas na vida. Mas as coisas que você precisa focar, quais são as distrações? Se você não se concentrar, você acaba indo longe demais. E essa foi a lição que eu aprendi hoje. Voltei para casa concentrada, olhando direitinho o caminho que eu percorri, olhando direitinho onde foi que eu perdi o foco, olhando direitinho a conta que a gente paga, o caminho mais largo, o cansaço físico e mental que a gente vivencia simplesmente porque a gente decidiu se distrair num momento aleatório. E a gente acaba passando em frente do que a gente quer, passando do lado do que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente almeja, e não agarrando, e não pegando, e não vivendo. Porque naquele momento a gente se distraiu. Bom, é só uma reflexão rápida, o episódio de hoje é pequeno, tô com pouca voz, mas eu aguardo vocês na próxima semana, e eu espero que isso chegue em você de uma maneira legal, de uma maneira leve, que te faça pensar, refletir sobre as coisas que realmente te interessam, as coisas que são realmente importantes para você e quais são essas distrações, e que você aprenda a não vivê-las o tempo inteiro. A gente pode se distrair, mas a vida não é uma eterna distração, porque quando a gente não se concentra, a gente vai longe demais, até longe do que a gente realmente queria, até longe demais do que a gente realmente precisava, até extremamente distante e cansativo de algo que já era para estar sendo nosso, de algo que já era para estar sendo vivido, de algo que já era para ter sido alguma coisa, mas já era para estar ali. Não se distraia, não perca o foco, se cuida. Prometo não errar mais o caminho quando for procurar a farmácia. E isso não é sobre farmácia e meu remédio. Um beijo, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Te encontro por aí, não deixa de me seguir nas redes sociais, @levanta e flui, que eu tô por aí. Até breve. Um beijo.